Olá, pessoal. Na aula anterior, nós vimos as propriedades reais, as definições de comutatividade e associatividade, né? Então, nós vimos consideramos aqui o conjunto dos números reais, nós vimos a comutatividade da soma, que é só você trocar a ordem dos números. Agora tem que observar bem se os números são positivos ou negativos, tá? Porque isso é um fator de confusão. Eu resolvi alguns exercícios assim, então quem tiver com dúvida, olhe os exercícios anteriores e deixei exercícios vários para vocês exercitarem, para testarem, porque tem que fazer com os casos diferentes para saber se compreendeu ou não. É fundamental para saber se compreendeu ou não, se você sabe fazer com números diferentes, sabe? E não só refazer aquele que foi feito. Então, nós temos a comutatividade do produto, o jogo de sinais, né? Eu mostrei para vocês a tabela multiplicativa dos sinais, soma com números negativos. É um pouquinho mais difícil, quem não está acostumado, porque a gente sabe mais... operar com números positivos é mais fácil, né? Do que... Os números negativos não são tão intuitivos assim. Mas, enfim, eu falei aqui bastante. Só recapitulando. Então, a gente viu o produto com os números negativos, os resultados do produto dos sinais. Eu passei a regrinha para primeiro multiplicar os sinais, depois os números. Mesmo que você faça de cabeça a multiplicação, primeiro multiplica os números, depois... primeiro multiplica os sinais, depois os números. Mesmo que for de cabeça. Aqui eu faço vários passos, né? Aqui é só a questão de anotação, né? Mas, por exemplo, se eu tiver essa parte aqui. Então, eu fiz esses vários passos só para explicar a regrinha, tá? Coloquei esse menos aqui, esse mais coloquei aqui, depois os números. Mas daqui para cá você pode fazer de cabeça. É só que se preocupa primeiro com o sinal. Porque se você já for logo direto só nos números, às vezes você esquece que tinha um sinal ali, sabe? Então, é melhor começar pelo sinal, porque, inclusive, ele aparece primeiro. Bom, aqui que nós paramos, ó. Aqui que nós vamos continuar na metade. Então, tem a associatividade da soma. Então, lembre-se, a associatividade é você associar. E a gente associa utilizando parênteses. O significado dos parênteses, ele está querendo dizer, faça esta operação primeiro. Eu vou anotar isso aqui, que de repente ajuda. Então, assim, o significado, né? Ó, o significado dos parênteses. Aí eu vou colocar aqui de modo informal, né? Faça este cálculo primeiro. É o que está falando. É isso que tem que guardar. O parênteses, ele está dizendo, faça esse cálculo primeiro. Então, por isso que, né, desta linha para a linha de baixo, o que está se passando aqui? Ó? Por que no final, a gente chegou que 9 é igual a 9? Né? Qual que é o propósito? Eu poderia ter feito isso em linhas diferentes. Ou seja, essa conta que eu expandi na vertical, eu poderia expandir na horizontal, mas foi na vertical para mostrar a associatividade, né? Para mostrar que se você associar primeiro o 2 mais 3, depois somar com 4, é a mesma coisa que você associar primeiro o 3 mais 4, depois somar com 2. Então, aqui embaixo, eu poderia colocar assim até, para ficar melhor, mais 4 e 2 mais. Então, assim, ó, fazendo primeiro 2 mais 3 dá 5. Depois você vai fazer com mais 4, dá 9. Então, aqui você fazendo... Então, como o parênteses está no 3 e o 4, você vai repetir 2 mais, fazer, né, colocar 2 mais, e aí você faz o parênteses 3 mais 4 que dá 7. 5 mais 4 dá 9, 2 mais 7 dá 9. A fórmula é só isso, a associatividade é só isso.
A fórmula geral, a gente escreve assim, ó, lembra, com os parâmetros que a gente está querendo dizer que tanto o A, como o B, como o C pertencem ao conjunto dos números reais, que são todos os números que a gente utiliza normalmente. Números, frações, são os números racionais, e também os irracionais, conforme nós já vimos. Então, o A, B e o C podem ser qualquer número. Então, ele está dizendo assim, para qualquer valor, essa fórmula, né, quando ela aparece assim, de forma literal, em letras, ela está dizendo, qualquer valor que eu colocar no A, B, C, eu posso primeiro fazer o A mais B, depois somar com C, ou eu posso primeiro fazer B mais A e somar com o A, certo? Então, anteriormente estava via exemplo e agora está de forma geral. Aqui, no 40, eu peguei e fiz, se o A for menos 1, então deixa eu... então aqui, se o A for menos 1, o B for 2 e o C menos 3, então... Agora aqui, veja que aqui, dúvidas vão perguntando, tá? Pode me interromper a qualquer momento, basta abrir o... Se quiser levantar a mão, tudo bem, eu ouço um barulhinho aqui, e eu vou lá e chamo a pessoa. Mas se quiser abrir o microfone direto, fica à vontade também, tá? Porque simula aqui o presencial, né? Então, note que aqui, ó, por exemplo, então aqui eu fiz na horizontal, aqui assim, né? O item. Então, por exemplo, a gente vai substituir esses valores, aonde... Então, primeiro pega o lado... aqui é o seguinte, ó, então, primeiro, então, o item A é o lado direito da fórmula. Ó, essa parte é essa parte, ó. Essa aqui... Vou dar uma volta aqui. Então, para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, aqui, a gente vai primeiro fazer a operação menos 1 mais 2. Então, essa parte em amarelo aqui, ó, menos 1 mais 2, que é o mesmo que você fazer 2 menos 1, tá? Porque como a soma comuta, não precisa pensar no menos 1 e depois somar 2. Eu acho mais fácil, você já partir do 2 subtrair 1. O resultado é 1. Isso. Aí, esse mais aqui, ó, esse mais é esse mais aqui, tá? Este menos, deixa eu mudar de cor. Esse menos é esse menos, tá? Eu sei que pode ser que fique muito rabiscado, mas é muito legal, assim, você saber de onde que as coisas estão vindo, porque matemática é copiar e colar, entendeu? Assim, você vê o que você tem na igualdade anterior, vê o que você precisa fazer, nesse caso, substituir, e substituir o que você, ao invés de escrever A, você vai escrever menos 1, ao invés de escrever B, você vai escrever 2. Aqui já tinha esse mais, né? Depois você põe o mais C, só que ao invés de escrever C, você coloca menos C. Aí você fala, pode fazer... Você fala, nunca vi esse formato aqui. De fato, não é usual escrever desse jeito. Eu gosto, porque senão você teria que colocar um parênteses aqui, e eu acho que não prejudica o entendimento, entendeu? Não, de jeito nenhum causa ambiguidade você escrever nesse formato, e não prejudica o entendimento. Então, eu sou sempre minimalista nos estudos, que se eu puder colocar menos símbolos, preservando o entendimento, eu prefiro, que é mais fácil de aprender a memorizar, né? Pelo menos assim, é a minha opinião. Então, esse resultado é amarelo, aqui só repetiu, assim, aqui ficou mais menos 3. Esse mais menos é o jogo de sinal da multiplicação, mais vezes menos, que resulta no menos. Certo? Professor, Oi. no caso aí, não teria o menos 3, não teria que estar entre parênteses? Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Deixa eu escrever só essa partezinha aqui do lado, para não ter que copiar tudo, né?
Porque é o seguinte, ó. Vamos supor que você tem essa expressão, né? Você vai fazer, o parênteses, ele está dizendo que você vai fazer mais vezes menos vezes o número 3. Então, mais vezes menos dá menos e o resultado é 3. Tá? Então, essa notação é a notação usual. O que eu estou dizendo é que eu estou usando essa notação aqui, onde se você tiver assim, mais o menos do lado, você faz o mesmo jogo de sinal aqui. Eu acho mais simples, entendeu? Então não é Mais vezes. obrigatório ter o parênteses. Olha, É porque minha vida toda eu aprendi que tinha que ter o parênteses, né, entre dois sinais, né? Isso, é verdade. Então, olha, se você seguir o padrão, pode ser que tenha professor que vá questionar se você escrever assim, entendeu? É que eu gosto de inovar. Então, assim, não tem da minha parte, não tem problema nenhum você não colocar o parênteses, eu acho mais fácil de entender. Mas se vocês quiserem que eu faça com parênteses, também é o que for mais fácil, entendeu? Eu quero mais facilitar. Então, por exemplo, peraí, deixa eu ver aqui. Chat. Ah, sim, tá. Pois é, se quiser achar melhor colocar parênteses, a gente coloca aqui, tá? Que é a notação mais padrão. Então, assim, só para responder essa pergunta, que ela é um pouco complicada para eu responder, mas eu responder assim, matematicamente não está errado. Só que em todo lugar que você for ver, vai estar o parênteses, entendeu? Então, pode ser que vocês fazendo a disciplina com outro professor de cálculo, e aí o professor fala, você não colocou parênteses, mas eu garanto que matematicamente não está errado escrever sem o parênteses. Se escrever do lado, tá? Agora, toma cuidado que se você escrever mais e o menos embaixo, aí é outra coisa que você está querendo dizer, tá? Que a gente não vai entrar nisso agora. Mas falar. Igual eu que fiz essa pergunta para o senhor, tipo assim, tipo aluno que não tiver pleno conhecimento sobre isso aí que o senhor botou, o mais do lado do menos, não pode confundir, não? Pode, pode. Não, por isso que é bom esse feedback de vocês. Então, eu venho aqui quando tiver. Mas veja bem, ó. Então, que nem aqui, ó. Tá vendo? É porque assim, eu tinha duas opções na hora de escrever esse material. Ou eu colocava mais um parênteses aqui. Então, assim, você vê, é uma faca de dois gumes. Assim, tem prós e contras. Então, nesse exemplo de cima, é melhor colocar o parênteses para não confundir. Nesse exemplo de baixo, ou você faz de cabeça e já coloca -3 aqui, ou se você faz sem o parênteses, ou se você colocar parênteses, vai ter que colocar mais um parênteses aqui, ó, entendeu? Eu costumo, professor, sempre usar o parêntese, né? Para evitar de confundir os sinais. E assim, evito muito de fazer direto. Eu gosto sempre de fazer passo a passo para me entender a conta. Porque às vezes, se der um erro lá no final ou um resultado diferente, eu consigo identificar mais fácil onde foi o erro. Sim, perfeito. Pode falar, André? Não, essa aí que eu ia fazer a pergunta pro senhor lá, porque na minha lá, eu fiz algumas que eu fiz passar e direto. Aí tem problema não, né? Não, porque, então, esse assunto aqui, ele essa parte, ela é bem delicada, porque como está pedindo associatividade, se você fizer, por exemplo, assim, somar tudo junto aqui, por exemplo, daqui você já dá o resultado, assim, o seu passo tem que me mostrar que você soube associar primeiro onde tinha parênteses, o parênteses da soma, tá? Então,
Pode deixar que eu vou colocar parênteses aqui, tá? No mais ou menos, porque acredito que vocês prefiram. Mas fica só como curiosidade essa parte que eu falei aqui, que é para quem quiser, enfim, saber como curiosidade. Mas, então, assim, só toma cuidado, porque essa partezinha, se você fizer, vou somar ABC, deu -2. Eu tenho só que saber que você soube associar primeiro, entendeu? Aonde tinha um parênteses. Aqui, basicamente, as contas são fáceis, mas a dificuldade é você fala assim, ó, é para lembrar, vou fazer primeiro o parênteses. É para guardar isso que precisa guardar. Faz primeiro os parênteses nesses cálculos simples. Depois, quando são aqueles cálculos que tem parênteses, colchetes, chaves, aí entra uma regra de dentro para fora, assim, você faz de dentro para fora, tá? Bom, aqui, então, eu acho que eu parei aqui, né? Mas, bom, o A -1, mais o B2, mais o -3. Então, 2 menos 1 deu 1, e mais -3 dá -3. 1 menos 3 fica -2. Você pode usar a reta real para pensar, né? Que você tem aqui o 0, o 1, aqui o -1, -2, -3. E aí você, por exemplo, quando você está fazendo aqui, ó, 1 menos 3, então você começou do 1 e começou do 1 aqui, e foi 3 unidades para a esquerda, porque você está fazendo menos, né? Se fosse mais, seria para a direita. Quando você está indo para a esquerda, é menos. Então, por isso que esse -2, ele vem daqui, tá? Então, por exemplo, agora a conta no item B é a mesma coisa, só que você vai manter o A do valor que foi dado, que é -1. E aí você vai somar 2 com -3. Então, você vai, o B, né, que é 2, você vai somar o C, que é -3. Então, esse -1, eu vou colocar em amarelo para saber que esse -1 veio daqui. Vou colocar o parênteses aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então, fica -1, colocar em amarelo aqui, para saber, vocês rastrearem, entendeu? Saber de onde que está vindo cada termo. Então, por exemplo, -1, esse -1 em amarelo é o A que não foi intacto, porque a gente está fazendo as outras contas primeiro. Mais vezes menos dá menos. Você podia, esse passo aqui que eu estou circulando, ele é um passo que você pode fazer de cabeça. Você não precisava escrever. Eu só escrevi aqui para poder, na aula, tentar ser o mais didático, assim, em termos de abrir as contas. Porque, assim, numa aula de matemática, o legal é quando o professor abre todos os cálculos para o aluno, ou pelo menos deixa indicado de forma que ele saiba abrir ou entender. Então, eu achei melhor fazer passo a passo. Repetir esse -1 mais, -1 mais, e colocar aqui em azul o resultado desse parênteses aqui, que não, aqui eu dei uma pulada, ainda poderia ter colocado um passo a mais, mas eu coloco aqui, ó. Deixa eu só tirar um pouco essa reta aqui, ó. Porque, na verdade, eu até me pulei um pouquinho aqui, ficaria -1 mais, que é o amarelo, aí ficaria o 2 menos 3. Eu não percebi, tá? Mas tá aqui, por isso que a gente faz a aula aqui, para dar uma complementada aqui no material. Então, se eu fosse para fazer mais um passo, depois eu atualizo esse PDF aqui e coloco essas modificações. Então, aqui é o 2 menos 3, e 2 menos 3 dá -1, que é essa parte que está em azul. Aí restou o -1 com -1, que é -2, que coincide com o cálculo lá de cima. Ó, vocês não precisam, é o que eu estou falando, eu fiz todos esses passos, alguns você pode fazer de cabeça, mas tem que ter ou esse passo, basicamente, que é o passo de quem você agrupou primeiro, e depois pode ser o resultado final, entendeu? Porque é muito pessoal, a maneira como cada um faz. A matemática, ela tem, assim, você pode usar a criatividade para fazer de maneiras distintas, maneiras criativas.
A gente tenta passar aquela que eu sei, né? Mas tem aluno que tem ideias e acha melhor fazer de outro jeito. Então, se tiver alguma pergunta... Aí agora, do 42 para frente, são só exercícios. Eu vou pegar, fazer um aqui... Eu vou fazer o 42, né? Que eu acho que ele é mais rebuscadinho. Então, vamos fazer. Assim, eu tô falando porque tem muito sinal negativo, né? É bom, eu gosto assim de ficar colocando para exercitar. Então, a primeira fórmula, posso chamar de A aqui, item A, né? Esse A parênteses aqui é item A. Não sei se você vai confundir, mas... Ó, A mais B, parênteses, mais C, igual... Ó, então, cada passo que eu fizer aqui, se não entender, pergunta na hora, para eu poder repetir, para poder acompanhar os demais, né? Então, o A é menos 2, mais o B, que é menos 3. Só que aí, você coloca... Opa, fechou esse, você fecha esse também. Que é igual. Então, veja, você vê, aqui é só eu substituir o A e substituir o B. Esse mais é da fórmula. Esse mais é da fórmula original aqui. Não, peraí, aí faltou o mais C, que é menos 4. Então, fica. Agora, eu vou tirar todos os... eu vou fazer o passo... vai sair todos os parênteses, mas o que eu estou dizendo, você não faz de cabeça como resultado final, não. Eu vou fazer esse cálculo aqui primeiro. Por isso que eu mantive... Porque assim, qual que é o... Se você não mantiver esse parênteses, esses parênteses que eu acabei de apagar, se você apagar, o cálculo vai estar correto. Só que pode ficar confuso. Por exemplo, se você, quer dizer, na verdade, se você fizer duas coisas. Se você não colocasse esse parênteses e na hora de fazer, associasse primeiro esses dois, aí você estaria fazendo errado. Tá? Então, não é o fato só de não colocar o parênteses. A gente coloca para lembrar qual que vai associar primeiro. Tá? Então, o menos 2 é o primeiro termo, e depois ficou o menos 3. Vou manter o parênteses para a gente dizer qual que nós vamos associar primeiro, tá? Então, ficou assim, menos 2, menos 3, mesmos sinais, você soma, dá 5 e conserva o sinal. Menos 4, o resultado é menos 9. Então, o resultado aqui é menos 9. Eu não fiz nenhum passo a mais para não ficar extenso. Quer dizer, eu acho que nem teria. Eu fiz todos os passos que precisava fazer. Eu só não pulei nenhum passo para que quem tiver com mais dificuldade possa acompanhar. Agora, você pode... o passo que tem que conter é esse passo aqui, porque... E o ideal é que contivesse ou esse aqui, ou esse aqui. Para eu saber que você... Digamos, eu vou dizer o seguinte, digamos que a pessoa tem mais agilidade, então ela faz esse passo, este e a resposta final. Então ficou 1, aqui é só copiar a fórmula, né? Ficou 1, 2, 3. Aí já está absolutamente correto. Eu fiz um passo a mais só por questão de didática, assim, para... Mas você pode ir direto para cá, tá? Então esse é o item... Alguma dúvida? Eu fiz desse jeito aí, professor. Eu não botei, tipo, aqui, menos 5 mais menos 4. Aí já deu o resultado. Uhum. Tô olhando, né? Não. Sim. Não, aqui, né? Então, aqui você poderia, caso você tivesse ido direto, não tem problema nenhum, tá? Esse passo aqui é um passo intermediário, só para eu explicar, assim, entendeu? Mas você pode ir direto aqui. Pode ir direto. E também é só o primeiro que eu faço assim, depois, se tiver todo mundo acompanhando, eu posso, à medida do desenvolvimento, pular esse passo aqui, entendeu? Mas é importante ter esse e ter esse. Então, o item B,
O item B quer fazer a mesma coisa, só que associar diferente, né? Que a fórmula é A mais, aí você abre o parênteses, coloca B mais C. Então, A é menos 2, você vai somar com B, que é menos 3, e você vai somar o C, que é menos 4. Então, esse aqui, ó, esse aqui eu já fiz diretão, mudei um pouco o jeito de fazer com relação ao item A, e só para ver o que vocês acham, se está tudo bem. Eu fiz de cabeça aqui. B mais C, menos 3 mais menos 4. Ficou menos 3, menos 4. Então, ficaria assim, você mantém o menos 2, associa primeiro menos 3. Agora eu vou colocar um parênteses aqui, para não fazer direto. Quem fizesse direto, não tem problema. Menos 3 menos 4 dá menos 7, né? Você soma 3 mais 4, mantém o sinal. Aí fica menos 2 mais com menos, menos 7. Você vê, dá o mesmo menos 9. Então, ó, os passos obrigatórios aqui é você ter... Aqui fica difícil eu falar aqui, mas ou você pode ter esse ou esse anterior, né? E daqui você poderia vir direto para cá. Mas, de qualquer forma, você tem que ter esse passo aqui, tá? Porque esse que está em vermelho aqui, ó, esse que eu tô... É onde que está dizendo, eu soube associar corretamente. Porque aqui não é um exercício de soma, para saber se sabe somar. Não é isso. Também serve para saber, lembrar como operar soma, subtração com números, soma com números positivos e negativos, né? A gente fala subtração, mas subtração é uma soma com números negativos. Então, não é assim saber se sabe somar, é saber se sabe associar corretamente na ordem que lhe foi dado. Esse é o 42. Tipo assim, professor, o meu... Tipo assim, na hora que eu vi que estava entre parênteses, menos 3 com menos 4, eu já fiz a soma direta. Eu já botei só o resultado na frente. Mas você fez o resultado na frente que você fala... Menos 9. Dá menos 9. Não, eu peguei, tipo assim, 2 mais menos 3 mais menos 4. Aí eu já botei menos 9 lá na frente. Não sabia que o senhor exigia esse outro passo aí. Ah, entendi. Tá, tudo bem. Só botei a forma. Não, tudo bem, mas aí anota aí no seu caderno, só porque depois você vai receber o feedback da sua atividade, mas... E pode reenviar, tá? Quem fizer errado, e eu deixo reenviar também a atividade, para corrigir e melhorar a nota. O importante é fazer certo, não é que se eu a primeira vez, tem chance de fazer de novo e corrigir. Então, na hora que eu for corrigir sua atividade, bom, você, ao falar, você já entendeu o que é para fazer, entendeu? Então, foi só uma questão que você não colocou lá, mas pode ficar tranquilo, porque até você acabou fazendo antes, né? Porque eu acabei não fazendo aula, né? Quer dizer, é porque eu pus a data, tá certo. Talvez eu que tenha errado em colocar a data, porque eu achei que já na aula passada a gente fosse cobrir esse material e de fato não aconteceu. Professor, no caso... Oi. No caso a minha, eu fiz assim, quando chegou aí no igual a menos... Aqui, menos 2 mais menos 3, menos 4. Aí eu já fiz logo 9, menos 9. Tem algum problema? Isso. Não, pois é, então é o mesmo caso meu. É o mesmo caso do André, assim, para ficar formal em termos... Porque, assim, se fosse só somar, não faria sentido. Aqui é sutil, né? Tá cobrando se você sabe usar os parênteses. Então, se você chegou a escrever isso aqui... o ideal... Sim. Escreveu, o ideal é que depois dessa, você... Porque assim, ó, eu vou escrever aqui... Assim, a de cima eu fiz passo a passozinho, igual você fez aí. Aí na de baixo que eu fiz direto.
Tá, entendi. Não, tudo bem, é só uma coisa assim, mas só saiba que é bom ter, para ficar formal corretamente, ou você coloca essa ou essa antes do 9, entendeu? Daqui você podia escrever isso e depois já passar para o -9, ou não escrever o parêntese e escrever dessa forma, só para saber que associou na ordem certa, tá? Mas é que é muito sutil, então você pode reenviar ou aguardar meu feedback, mas de todo modo, só de estar perguntando, você já compreendeu o que é para fazer. Professor, Oi. tem um aluno aí no chat que não entendeu aí, ó. Esse igual -2 e -3. Ela tá perguntando, ela não entendeu, não. É verdade. Nossa, eu acabei. Tem um monte de chat aqui que eu acabei não olhando. Peraí que eu tô só passando o chat todo aqui para pegar na ordem, só para não. Esse aqui eu li com parente de forma organizada, não entendi. Assim, não entendi de onde. Vou começar aqui, né? Não entendi de onde saiu o 2 - 3. Essa dúvida, agora, a do Cineia, né? Não entendi de onde saiu 2 - 3. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu não olhei na hora certa, né? Esse 2 - 3, que exercício que é? É essa parte aqui, né? Eu acho. Então, esse 2 - 3, se for esse 2 - 3, né, que você estiver perguntando, ele veio desse 2 mais -3, que vieram, o 2 veio do fato do B ser 2, e o -3 veio do fato do C ser -3. Se for esse aqui, né? Depois eu vou passando para baixo no chat, mas aí pode escrever de novo se não for essa a pergunta. Isso, eu estou pegando a fórmula, só estou substituindo as letras pelo número em questão com o seu respectivo sinal, tá? Pega a letra, substitui por número. Só que a fórmula, tipo, o mais que já tem na fórmula, você segue, você repete. Repete o mais, esse mais que já tem na fórmula, esse mais você repete, e é como se você removesse o A e colocasse lá dentro exatamente o que foi dado aqui, ó. A igual a -1 significa que na linha de baixo, né, ou na direita, você, ao invés de escrever o desenho A, você vai colocar -1. Só que os sinais mantém, esse sinal mais mantém, esse sinal mais mantém. Por isso que eu faço em mais passos, para você saber que aquele mais que se manteve é da fórmula e aquele menos que apareceu é da substituição do número, da letra, né? Da letra C, nesse caso aqui. Então, deixa eu só ver. Pois desculpa aqui sobre a nota, eu vou tentar até domingo já passar, corrigir de todo mundo, tá? Ó, então, outra dúvida aqui. Então, -2, -3, -4. Deixa eu ver se tem aqui. Isso, é essa parte aqui, ó. -2, Deixa eu abrir só mais um pouquinho ela. Não, é que se você fizer direto, eu não fiz direto, né? Eu fiz da associação. Então, não é que dá mais 4, não. É porque, deixa eu pensar aqui. Não, toma cuidado que você deve estar confundindo multiplicação, porque é uma subtração. Então, o parênteses ele desaparece à medida que você opera com esses dois números. Então, ele vira um -5. Então, virou -5, desaparece com o parênteses, coloca -5. O -4 já estava aqui, você só repete, -4. Então, deixa eu ver, a dúvida era que dava mais 4. Não, é porque você deve ter confundido com a multiplicação, e aqui é subtração, entendeu? Aí eu acho que o Sérgio está... Professor, no caso, como o senhor está usando sempre os mesmos números, 2, 3 e 4, e só invertendo o sinal, no caso não vai ter, tipo, 2 itens que vai dar o mesmo resultado, só que com sinal invertido, né? Pois é. Então, eu criei assim,
eu não quis colocar números muito grandes, porque eu queria focar na você saber operar sinais relativos, ou mesmo sinais, seja eles positivos ou negativos, entendeu? Então, exatamente, não é para ter resultados repetidos. A não ser que aconteça por coincidência, entendeu? Mas eu acho que todos os resultados vão ser diferentes. A não ser que eu tenha repetido algum valor, alguma mesma combinação, né? Mas é isso mesmo que você falou. Uma dá mais 5, aí na outra questão dá menos 5. Aí, porque, tipo assim, você está usando sempre o mesmo número, só alternando o sinal. Isso mesmo, acontece isso. Aí, esse deu menos 9, pode ser que o outro dê mais 9. Isso mesmo. Eu tive essa observação, hein? Não, muito boa essa observação que você fez. Chegou nessa observação, fazendo os exercícios, que você percebeu a simetria. Assim, internamente, ao perceber isso, você percebeu uma coisa chamada simetria, que é difícil de explicar, mas é essa coisa que se um dá mais, outro dá menos, né? Como se fosse espelhado, né? A simetria, ela, como se estivesse espelhando, só trocando sinal. Certo, no caso do Ciné escreveu para eu repetir novamente, podia só escrever qual parte para eu repetir? Tudo bem. Assim, colocar aqui, você pode fazer da forma como eu fiz na horizontal, ou você pode fazer na forma vertical, né, como eu fiz no exemplo. Então, no exemplo eu fiz vertical, e aqui nos exercícios eu estou fazendo na horizontal. Você pode fazer... porque eu achei... É sempre bom ter mais de uma... Assim, para o professor, na minha opinião, é bom explicar sempre assim, de duas formas, pelo menos. Porque aquele que tem afinidade com um jeito segue aquele jeito, aquele que tem com outro segue outro. Mas os dois estão corretos. Se... aqui eu fazer, por exemplo, na hora de eu escrever, ficou mais prático eu escrever na vertical e fica fácil de visualizar, porque tem essas chaves aqui, né, indicando, eu acho que fica muito didática essa forma aqui, compacta e didática. Na hora de fazer, eu fiz na horizontal para tentar mudar um pouco, mas de fato, que se você fizer na vertical, você vai só chegar em tipo assim, menos 9 igual a menos 9, né? Você chegaria nessa... Mas tá tudo correto, tá correto. Um jeito ou outro. Pode colocar debaixo da associativa. Sim, tudo bem. Ele não entendeu o final da questão do item B, tá? 42B. Tudo bem, eu vou explicar o B novamente, ó. O lado direito da fórmula é A mais parênteses, B mais C, fecha parênteses. O A, você substitui pelos valores dados. Então, aqui, onde tem o símbolo A, você vai, como se você estivesse apagando o A aqui da fórmula e colocando... Ó, esse aqui é o A, tá? Esse mais é o da fórmula. Você mantém ele, ó. Eu rabisco assim, pelo menos aqui, ó. Ó, esse mais é da fórmula, você não mexe. Esse menos 3, aí você vai colocar o que dentro do parênteses? O B. Então, você vai colocar o B. Depois, você vai fazer mais C. Só que, então, aqui eu já fiz de cabeça, que mais C é mais menos 4, que dá menos 4. Mas o que seria aqui? Seria mais o C, que é menos 4. Então, teria um mais menos 4. Talvez, até se você quiser confirmar aí depois no chat, veja se essa explicação aqui resolve o que é a questão, ou se é no final, né? Mas, enfim. Então, eu pulei esse passo e já coloquei direto menos 4. Então, o menos 2, eu repeti. Deixa eu... Ó, então, esse menos 2 aqui, eu repeti aqui. E agora vai fazer a operação menos 3, menos 4, operação simples. Aqui, quer ver? Eu vou fazer só essa partezinha aqui, que ficou menos 3, menos 4. Lembra que você está subtraindo. Mesmo sinal,
Soma, mantém o sinal. 3 mais 4 é 7, mantém o sinal, menos. Por isso, ó, aqui esse menos 7 é esse menos 7 aqui. Eu só fiz aqui embaixo só para localizar essa parte. Porque, assim, é muito bom, sempre, às vezes, você fica no caderno para fazer cálculos matemáticos, tem um espaçozinho de rascunho, que nem essa parte que eu fiz, entendeu? Essa parte é como se fosse o rascunho que eu estou fazendo. Só que, ó, eu estou deixando claro que isso que eu estou fazendo é só esta parte. Normalmente, se o aluno, é bom ele ser organizado também, que facilita até para o próprio estudo posterior, né? Mas isso aqui é um indicativo de um rascunho que eu faço, que você faz, que no caso foi feito de cabeça, para saber que aqui ficou menos 2, menos 7. É porque esse passo intermediário, se vocês acharem que está atrapalhando, pode omitir, por exemplo, é porque eu procurei, assim, cada igualdade, eu procurei fazer só uma operação, entendeu? Mas eu procurei fazer, só quer dizer, aqui eu pulei, mas daqui para cá eu só fiz uma operação. Eu mantive, ó, esse mais aqui, ele é esse mais aqui. Pronto, aí o menos 7, aí ficou mais com menos, dá menos, ficou menos 2, menos 7, soma 7 mais 2, mantém o sinal, dá menos 9. Daí, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Então, esses outros aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, ou para eu tirar dúvida no final, tá? Deixa eu só parar um pouco o vídeo aqui para ele não ficar longo.